Olá, meu nome é Carolina Menezes, sou professora do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Dom Pedro II. Estamos mais uma vez aqui para falar das dicas do ENAD. Hoje vamos falar sobre a eletroterapia. Bem, a eletroterapia é a terapia através do uso da corrente elétrica como mecanismo de tratamento clínico. A corrente elétrica ela é sempre ordenada em partículas carregadas, saindo do eletrodo negativo para o eletrodo positivo. Neste caso aqui, vemos uma corrente unidirecional, que significa que tem uma única direção de condução da corrente. Bem, na corrente unidirecional, o eletrodo negativo direciona a eletricidade para o eletrodo positivo e, neste momento, ela cria uma coisa chamada polarização, que significa caracterizar cada eletrodo com uma identidade. O eletrodo negativo, ele atrai íons positivos. Desta forma, ele é chamado cátodo e tem, por exemplo, uma função de irritar a área tecidual. O eletrodo positivo, ele é chamado ânodo, porque ele atrai ânions, que são íons negativos. E desta forma, ele tem a função de fazer uma sedação. Temos aqui o gráfico mostrando uma corrente unidirecional com 3 pulsos, sendo que só possui uma fase, e esta fase é uma única direção. Aqui teremos a demonstração da corrente bidirecional. A corrente bidirecional, ela tem uma fase que vai do negativo para o positivo, e depois ela muda a direção dessa fase e o eletrodo muda a sua polaridade, voltando então para a área de origem. Esta situação é chamada de despolarização, ou seja, o eletrodo não tem identificação própria. Neste momento, não tem o risco de gerar uma queimadura, por exemplo. Nós podemos fazer com que essa terapêutica seja demorada e possa ser utilizada por alguns tipos de tratamento, como temos hoje. Analgesia através do TENS ou um exemplo de uma contração muscular, como podemos fazer com uma corrente russa. A corrente bidirecional, ela tem 2 fases então. A corrente vai e volta para o ponto de origem. Neste gráfico temos 3 pulsos bidirecionais, com 2 direções. Hoje vamos falar um pouco sobre o TENS. O TENS é uma corrente que se apresenta na forma bidirecional. Então ela tem 4 formas de aplicação. Nós podemos aplicar através do modo convencional, do modo acupuntura, do modo breve intensa e do modo burst. No modo convencional, ele é mais utilizado para aplicação de dores agudas. Então, nós utilizamos com uma frequência alta, porque toda frequência alta ela dá conforto ao nervo, já que a pessoa está sentindo dor, está bastante inflamada, ela precisa ter conforto na passagem da corrente elétrica. E utilizamos com a largura de pulso, que é o tempo do pulso mais baixo. Um exemplo aqui eu coloquei 100 Hz de frequência e 80 milissegundos de largura. No caso do modo acupuntura, ele é utilizado para dores crônicas. E essa dor crônica, ela é uma dor antiga, é uma dor já até com uma estrutura clínica, fisiológica de acomodação. Já tem o próprio organismo tentando debelar ela. Então a gente pode dar uma irritação maior a esse nervo, buscando essa analgesia por maior período de aplicação. Então, a frequência nesse caso é uma frequência mais baixa, que irrita mais, e a largura de pulso é uma largura mais alta também com a função dessa irritação do nervo. Um exemplo também que coloquei aqui, 4 Hz de frequência, 200 milissegundos de largura de pulso. Essas técnicas são muito utilizadas no dia a dia do fisioterapeuta, auxiliando na melhora do quadro clínico em geral. Nas provas do ENAD, nós temos que nos atentar sempre com questões sobre o TENS, também fique atentos a questões sobre gráficos e aos modos de aplicação, suas indicações e suas contraindicações. Espero que essa dica tenha sido útil. Nos veremos no próximo momento. Até breve.